Oi, pessoal! Hoje a gente vai direto ao ponto para responder uma pergunta que, olha, tá mudando tudo que a gente pensava sobre uma das doenças mais comuns do mundo. Será que dá mesmo para reverter o diabetes tipo 2? Vamos descobrir. Para começar, nada melhor do que uma história real, né? Olha só essa frase do Tony, que participou de um estudo clínico que mudou a vida dele. Pensa só no impacto disso. Sair de 16 remédios por dia para 0. É uma frase com uma força enorme e que já coloca a gente bem no centro da nossa discussão. Por décadas, receber o diagnóstico de diabetes tipo 2 era quase como uma sentença, sabe? Um caminho sem volta, uma doença que só ia piorar com o tempo. Mas, e se essa história estiver mudando? A ciência está mostrando uma nova luz no fim do túnel, uma possibilidade que até pouco tempo atrás parecia impossível. Para a gente entender de verdade o que está em jogo, vamos mergulhar na história do Tony. A jornada dele mostra na pele o impacto que um diagnóstico desses pode ter. Então, a história do Tony é daquelas de arrepiar. O diagnóstico foi um baque, ainda mais porque o pai dele tinha falecido por complicações da mesma doença. Imagina o medo. Ele estava pesando 94,5 kg e decidiu entrar num estudo chamado DIRECT. E olha, o negócio foi intenso. Foram 12 semanas tomando só sopas e shakes, mas o resultado foi simplesmente incrível. Ele perdeu 26 quilos e o mais impressionante de tudo, largou todos os 16 comprimidos que tomava todo santo dia. É uma virada de chave total na vida de uma pessoa. O que aconteceu com o Tony pode até parecer um milagre, né? Mas a ciência tem um nome bem específico para isso. Então vamos entender direitinho o que significa essa tal de remissão do diabetes. Remissão não é uma coisa abstrata, não. Pelo contrário, a definição clínica é super clara, e os maiores especialistas do mundo concordam com ela. O exame principal que a gente olha é a hemoglobina glicada, a famosa HbA1c, que mostra uma média do açúcar no sangue. Se essa média fica abaixo de 6,5% por pelo menos 3 meses, e o mais importante, sem usar nenhum remédio para diabetes, pronto, oficialmente a pessoa está em remissão. Agora, atenção aqui, porque essa é a parte mais importante. Remissão não é a mesma coisa que cura. É fundamental entender essa diferença. Remissão quer dizer que a doença está controlada, está quietinha, sabe? É como se o diabetes estivesse dormindo, mas ele não sumiu para sempre. Por isso é tão importante manter um estilo de vida saudável para ele não acordar. A gente não usa a palavra cura porque a tendência a ter a doença ainda está lá, então o cuidado tem que ser para sempre. Ok, então a gente já entendeu o que é a remissão. Mas como é que isso acontece na prática? Como é que só perder peso consegue mudar tanto assim a química do nosso corpo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque não é só uma questão de número na balança, é muito mais profundo. É uma verdadeira faxina, uma reconfiguração biológica. Vamos entender o mecanismo por trás disso tudo. E a explicação para isso está numa teoria super interessante chamada hipótese do ciclo gêmeo. A ideia principal é que cada um de nós tem um tipo de limite pessoal de gordura. Pensa assim, é até onde o seu corpo consegue guardar gordura debaixo da pele de forma segura. Quando esse limite ultrapassa, o corpo não tem mais onde guardar e começa a empurrar essa gordura para dentro dos órgãos. E aí começa o ciclo. Primeiro, o excesso de calorias faz a gordura se acumular lá no fígado. Segundo, esse fígado engordurado começa a não responder direito à insulina. Ele fica resistente. Terceiro, o fígado fica tão cheio que começa a exportar essa gordura para outros órgãos. E um dos principais destinos é o pâncreas. E quarto, que é o ponto crítico, essa gordura toda no pâncreas atrapalha como se entupisse as células que produzem insulina. Ou seja, é um ciclo vicioso duplo, que bagunça o fígado e o pâncreas ao mesmo tempo. Mas aqui vem a notícia maravilhosa. Esse ciclo não precisa ser para sempre. Uma perda de peso significativa funciona como se fosse um ralo, sabe? Vai drenando todo aquele excesso de gordura para fora do fígado do pâncreas. E com os órgãos mais limpos, as células conseguem voltar a trabalhar direito, a produzir insulina como deveriam. E assim, o ciclo se quebra. Bom, a teoria é linda, né? Mas e na prática? Como é que os cientistas conseguiram esses resultados nos estudos? Vamos ver? E os números, pessoal, falam por si só. Dá uma olhada nesses 2 estudos que são referência no assunto. No estudo DIRECT, lá do Reino Unido, quase metade dos participantes, 46%, conseguiu a remissão em 1 ano seguindo uma dieta bem baixa em calorias. Já no estudo DIADEM-1, no Catar, o resultado foi ainda mais espetacular, 61%. Isso mostra que, com o método certo, a remissão não é um sonho, é um objetivo super possível. Mas calma lá, o sucesso desses estudos não é mágica, nem uma solução de um dia para o outro. É um processo bem pensado, dividido em 3 fases. A primeira é de choque.
uma fase intensa com substitutos de refeição para dar aquele empurrão inicial na perda de peso. Depois vem a fase 2, a reintrodução gradual dos alimentos, que é fundamental para reeducar o paladar e os hábitos. E por fim, a terceira e mais importante fase de todas, a manutenção a longo prazo, com acompanhamento para garantir que o peso perdido não volte. E depois que o programa intensivo acaba, o que fica é a palavra-chave: sustentabilidade. Manter a remissão é um compromisso para a vida. Isso quer dizer adotar uma alimentação saudável de verdade, como a dieta mediterrânea, por exemplo, e se mexer. Fazer exercício aeróbico, tipo caminhada ou corrida, pelo menos uns 150 minutos por semana, e também musculação, umas 2 ou 3 vezes. E claro, não esquecer do básico, controlar o tamanho do prato e ter uma boa noite de sono. Tudo isso junto faz uma diferença enorme. Mas os benefícios da remissão vão muito, mas muito além de só controlar o açúcar no sangue agora. O que acontece com a saúde a longo prazo é o que realmente impressiona. E para a gente ter certeza disso, existia um estudo gigantesco chamado Look Ahead. Ele acompanhou mais de 4.000 pessoas por anos para entender exatamente o que acontece com a saúde de quem consegue a remissão. E os resultados são de cair o queixo. Quem conseguiu entrar em remissão, mesmo que por um tempo, teve um risco 33% menor de ter doença renal crônica, que é uma das complicações mais sérias do diabetes. Agora, para quem conseguiu manter a remissão por mais tempo, a redução do risco foi de 55%. É uma proteção gigantesca para os rins. E não para por aí, não. A saúde do coração também agradece, e muito. O risco de ter problemas como infarto e derrame caiu 40% para quem alcançou a remissão. E para quem manteve, a queda foi de quase 50%. De novo, é um benefício protetor enorme. Então, o recado principal é esse. Conseguir a remissão não é só para deixar o exame de sangue bonito. É uma das estratégias mais poderosas que a gente tem hoje para diminuir de verdade o risco daquelas complicações que todo mundo teme. É proteger os rins, proteger o coração e, no fim das contas, ganhar mais anos de vida com saúde e qualidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com tantas provas de que a remissão é possível e de que ela traz benefícios incríveis, será que não está na hora de mudar o foco do tratamento do diabetes tipo 2? Em vez de só controlar a doença, talvez o objetivo principal devesse ser buscar ativamente a remissão? É uma mudança de mentalidade que pode, literalmente, reescrever o futuro do tratamento do diabetes. Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia e até a próxima. Carb, invista em você.